Olá, meus companheiros, alunos de letras da Unitins, do curso de leitura e produção textual. Continuando as nossas atividades, você já está se habituando um pouco mais à leitura e à produção de alguns textos. A produção desses textos, inclusive com postagens para os tutores, para nós, professores, é de importância extrema, porque você vai fazendo com que o seu texto ele se aperfeiçoe ao longo do curso de letras. Quantos de vocês já devem ter sido parados na rua para poder observar um erro gramatical, um erro de português, ou até convidados por outros acadêmicos a observar as suas produções textuais, e até alguns que eu já recebi informações que estão sendo procurados para observar monografias, trabalhos de conclusão de curso. E você, se tiver fundamentado dentro da coesão e coerência textual, vai ter argumentos suficientes para poder fazer qualquer texto ter mais validade. É o nosso tema da aula de hoje, coesão e coerência textual. Mais uma vez, você que está a produzir esses textos, é um convite constante que nós fazemos. Ter a sua biblioteca, produzir os seus textos, interagir conosco para poder você ter mais facilidade nesse campo aí. Mas e você ouviu falar disso daí no ensino médio? Provavelmente se você estiver a estudar para concursos, você deve ter deparado com essa frasezinha, né? O que é coesão? O que é coerência? Quantas pessoas falam sobre isso daí? Mas o que vem a ser de fato? O nosso texto base ele traz pensadores importantes dessa área, como Inguidori Grunfeld, Vilaça, Koch, Luiz Carlos Travaglia, Antônio Soares de Abreu e vários outros que estão produzindo as suas argumentações em torno da coesão e coerência textual para você, ao final de tudo, fazer a sua produção textual de forma mais correta, mais completa, mais significativa. Continuando, nós temos aí uma chargezinha, eu gostaria que você olhasse e captasse o sentido dela. Observe aí. 1º de abril. E um discurso, né? Pois nós, nobre colega, colocamos o bem comum acima de qualquer coisa e trabalhamos dia e noite pelo povo brasileiro. Esse que uma pessoa lá fora faz o seguinte comentário. Hoje é o único dia em que o discurso deles me parece coerente. Veja que neste debate, a pessoa que está fazendo a limpeza da área externa do Palácio do Planalto, ela acha que há coerência no discurso apresentado. Coerência a partir de alguns significantes aí. A data, 1º de abril, que é conhecido como o Dia da Mentira, e as pessoas, não todos, né? Mas é uma charge aí produtiva em torno da situação do discurso ofertado aí por parlamentares. Veja que até nesta pequena charge aparece a palavra coerência. Coesão e coerência, coerência e coesão, não misture, até porque esses conceitos são bem distintos. Veja aí. Coesão textual. Inguidori Grunfeld Vilaça, Koch, nossa companheira aí, que já foi docente na Unicamp, já foi docente aí em algumas faculdades, está constantemente renovando suas argumentações em torno da linguística textual, ela traz a seguinte conceituação, veja aí. Coesão, por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma sentença se liga com o que veio antes aos recursos semânticos mobilizados com o propósito de criar textos. A cada ocorrência de um recurso coesivo no texto, denomina-se laço, elo coesivo. Veja que elo coesivo. Acho interessante essa partezinha, até porque elo seriam aqueles gominhos, né, da corrente, e os elos ali, quando estão presos, eles fazem o quê? Dão sustentação à corrente. Então observe pequenos elos, veja aí, pequenos elos que vão fazendo a sua ligação do texto, né? Um elo ligado ao outro, fazendo a sua ligação para que o seu texto ele fique coeso. Então veja aí, dentro de coesão, nós temos aí duas situações que são apresentadas no nosso texto base, que são os elementos anafóricos e catafóricos. Ora, elementos anafóricos, catafóricos, o que vem a ser isso? Anafóricos são elementos coesivos que fazem alusão a questões anteriores. Anafóricos, anteriores. Catafóricos seriam elementos posteriores. Os elementos coesivos fazendo alusão do que vai vir a acontecer. Na produção textual, você pode e deve lançar mão disso. E você muitas vezes fica pensando, para que eu estudar orações coordenadas, orações subordinadas, as conjunções coordenativas e subordinativas? Sabe para quê? Para esse momento. Para utilizar na sua produção textual. Elementos anafóricos vêm a ser, então, a utilização destes recursos, seja na forma de pronomes
ou elipses, ou substituição vocabular. Veja que na pronominalização, uso de pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo, lhes, os, as. Todos esses pronomes, eles são utilizados na construção do texto a partir do recurso como elemento coesivo. Nós temos ainda a elipse, que seria a eliminação de um recurso que está previamente aparecendo no texto ali, para não ter que ficar repetindo, né? Então, muitas vezes o verbo, de forma disso aparecendo aí como sujeito oculto, é uma elipse e é uma forma de você não ficar redundante e trazendo novos recursos ao seu texto. Ou ainda assim, substituição, vocabulário, nós temos esses 5 tópicos aí para substituir, seja através de sinônimos, veja, através de sinônimos, você pode utilizar sinônimos, a menina, a garota, né? a estudante, a acadêmica, para não ficar a menina, a menina, a menina. Ou ainda assim, antonomásia, que seria uma utilização de termo do geral para o específico, ou do específico para o geral. Ou ainda assim, repetição do mesmo termo, você pode repetir o mesmo termo, porém, com a ideia de dar ênfase. Se a sua ideia na sua produção textual é dar ênfase, e até no nosso livro base, ele traz o exemplo dos tablets, né? Que o tablet é feito para isso, o tablet é feito para aquilo. Se você quiser argumentar de forma impositiva, mostrando que aquela recorrência ela faz parte da sua produção textual, do seu estilo de escrita, tudo bem, é um recurso que pode trazer uma coesão ao seu texto. Ainda assim, nós temos a repetição do nome, aí nós temos muitos casos de nomes gerais para específico, né? O presidente, o ex-presidente da República, aliás, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí no seu decurso da produção textual você faz a referência novamente, como Lula, ou Luiz Inácio, enfim, o presidente, né, você está fazendo aí repetição, ou ainda o termo síntese, aquele termo que sintetiza a sua argumentação, isso pode ser considerado, né? A empresa Celtins, a Companhia Energética do Estado do Tocantins, ela está atuante nos 139 municípios, enfim. Quando você utiliza isso, ou esta, ou para a empresa, ou isso que eles fazem, você está fazendo um termo que sintetiza aquilo que você disse anteriormente. É um elemento de coesão? É um elemento de coesão e pode sim enriquecer o seu texto. Ainda assim, nós temos aí um texto que eu trago para você da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela uma importante escritora que faz várias reflexões em torno da poesia, seja de forma ampla ou de forma específica, e eu acho interessante esse poema dela, porque você pode lê-lo de uma maneira, inclusive você vai perceber que alguns elementos coesivos que são utilizados aí, não de forma direta, mas indireta, eles trazem um sentido. Não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão, sinto dentro de mim que você não significa nada, não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Tem uma significação lida nessa estrutura. Só que você não percebeu um detalhe importante e rico que Cecília Meirelles utilizou na sua produção textual. Leia o texto de baixo para cima. Vamos voltar a ele? Veja lá. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Veja a forma que a Cecília Meirelles conseguiu trabalhar as palavras de forma coesa. Tão coesa que ela, de cima para baixo, tem um sentido, de baixo para cima tem outro. Aí já entrando em coerência textual, se você quer utilizar como propósito de dizer que não dá mais, não serve mais, não é interessante aquele relacionamento, você lê de cima para baixo. Agora, se você quer fazer uma declaração de amor completa, eis aí uma forma de condução de baixo para cima. Veja que o recurso textual ele é importantíssimo. Você, sabendo lidar com esses recursos, você produz importantes textos, importantes poesias, como é o caso de Cecília Meirelles, e importantes reflexões dentro da sua utilização linguística. Continuando aí, nós temos os elementos catafóricos. Já que tínhamos os elementos anafóricos, temos os elementos catafóricos, que seriam aqueles que vão fazer remissões a termos que vão aparecer, seja no formato de
conexão ou justaposição. A conexão, nós vamos utilizar recursos aí linguísticos que vão trazer a coesão entre eles de forma conectada, fazendo com que eles se juntem. A justaposição não utilizam desses elementos coesivos, eles vêm numa sequência. E aí eu diria que o texto de Cecília Meirelles, ele produz certos argumentos justapostos, ou seja, por justaposição. Veja que ela não utiliza tantos elementos coesivos, mas ela consegue fazer com que a sua coesão se dê e, evidentemente, de acordo com a sua leitura, de cima para baixo, de baixo para cima, tenha coerência. Ok? Continuando aí, nós temos ainda um quadro, não vou me ater a esse quadro de forma detalhada, mas lembra lá de elementos coesivos que você leu, que você verificou? Lá os elementos coesivos que podem fazer a sua argumentação ser mais conectada. Veja o tanto de recursos que você tem disponível. E aí eu convido você a uma reflexão. Será que você utiliza esses elementos coesivos? Será? O tempo todo? São importantes, estão aí. Veja só, nós temos elementos aí aditivos ou copulativos, né? Indicam adição, adversativos, disjuntivos, explicativos, conclusivos, todos esses aí, ó, sejam conjunções ou locuções. Essas são formas de você garantir a sua produção textual que vem fazer com que esteja coesa, esteja, consequentemente, coerente. Mais recursos aí que são apresentados, veja aí, temporais, causais, finais, condicionais, seja no formato de conjunções ou locuções. Esses são recursos utilizados constantemente e ficam aí lançados, estarão nos materiais complementares, mas você tem importantes argumentos para poder utilizá-lo. Você vai garantir a coesão textual do seu texto, da sua forma produzida. E ainda assim, finalizando, nós temos aí um outro quadrinho de comparativas consecutivas ou concessivas. Veja aqui, como, segundo, conforme, ou ainda que, combinado com tal, tal que, tal quanto, embora. Todos estes recursos fazem com que sua produção textual ela fique coesa. Se você não utilizar, você tem que ter o domínio do recurso linguístico, tal qual Cecília Meirelles ou outros produtores textuais de grande renome, que sem estes ainda assim conseguem fazer a sua conexão de forma coesa. Agora, cá entre nós, lançar mão deste recurso é importante. Abrir mão deste recurso é muito ruim para a sua produção textual. Na sua produção acadêmica, principalmente, eles é que vão dar conexão ao seu texto. Ainda assim, nós percebemos que se a coesão textual ela liga parágrafo, liga ideia, a coerência textual ela vem a ser uma questão mais ampla. Inclusive, a coerência ela tem que estar fundamentada na sua argumentação. Não adianta você fazer argumentos defendendo uma causa, defendendo, por exemplo, a redução da maioridade penal, e no discurso de redução de maioridade penal, você entra em contradição falando que a pena de morte, que a situação financeira, que as condições escolares não são favoráveis. E aí você começa não só misturar elementos ali, como sair do tema, enfim. A argumentação, ela tem que ser coerente, ela tem que ser válida, ela tem que ser do início ao fim na mesma linha de raciocínio. E aí pegando o conceito, veja aí. A palavra coerência, da mesma família de aderência e aderente, provém do latim coherentia, formada do prefixo co, que seria junto, e mais o verbo aí aerere, estar preso. Então seria junto, preso. Veja aí. Significa, pois, a conexão, união estreita entre várias partes, relação entre ideias que se harmonizam, ausência de contradição. É a coerência que distingue um texto de um aglomerado de frases. Veja que esse aglomerado de frases, faz com que a sua produção textual ela fique confusa. A coerência textual, ela garante uma linearidade de ações, uma linearidade de recursos, mas você, quando faz essa coerência se misturar, você sai do tema, você foge da sua argumentação e você, consequentemente, vai entrar em contradição e não vai ser o propósito esperado. Veja ainda que dentro de coerência, nós temos aí níveis que são narrativos, argumentativos, figurativos, temporais, espaciais ou ainda em níveis de linguagem propriamente ditos. Quando você está fazendo essa exposição de forma coerente
dentro desses níveis, você observa que a sua produção textual ela está dentro de um escopo maior, voltando aí a uma situação de micro e macro texto, que você verá aí na próxima aula, na aula seguinte, mas já adiantando o assunto para você, microtexto, parágrafos, ideias ali no seu texto, um macrotexto, o amplo, que inclui as linhas e as entrelinhas, mas dentro de coerência textual não há que se falar em produção textual sem a disponibilidade desses níveis de coerência. Veja que é interessante você utilizar esses recursos, porque, do contrário, certamente você vai entrar em colapso com a sua própria produção textual. Ainda assim, nós temos, dentro desses níveis, a coerência intratextual e a extratextual. O que vem a ser? A intratextual está ligada a elementos internos do texto, aquele que se refere à relação de adequação, compatibilidade e não contradição entre os enunciados do texto. Esses recursos intratextuais, eles fazem com que o texto ele não se desminta, não diria desmentir, ou contra-argumentar de forma errônea, sair do tema dentro do que está escrito. E a coerência extratextual, veja aí, está relacionada a elementos que estão fora do texto. Pode ser o conhecimento de mundo ou os mecanismos gramaticais e semânticos da língua. Veja que na sua produção textual é importante você ter um domínio mais amplo de mundo, de vivência, de experiências. Quantos dos acadêmicos eu percebo aí nos diversos polos do estado do Tocantins têm um domínio fantástico da língua, até porque são pessoas mais vividas, são pessoas que já trabalham, já têm uma faculdade, já têm um domínio da escrita, e aí as suas argumentações são bem mais convincentes. Não comparando aí pessoas jovens com pessoas mais vividas, mas as pessoas com mais experiência estão baseadas em coerência extratextual. Extratextual aí para você. Ainda assim, nós trazemos para você algumas meta-regras que o nosso texto traz. O que seriam as meta-regras? Seriam regras objetivo, regras fim, regras destaque para que se mantenha a coerência textual. Uma delas é a repetição. Você pode fazer o uso da repetição de uma forma ordenada, não pode ficar repetindo dentro daquela substituição vocabular, daquela argumentação, enfim. Você pode utilizar desse recurso para dar ênfase à sua produção textual. Você precisa estar, inclusive, progressão de ideias. Não adianta você lançar mão de um argumento e ficar naquele argumento, não oferecer novos. Inclusive, é uma sugestão de produção textual. Você lança um argumento básico, você lança um argumento mediano, você finaliza com o seu argumento máximo. Você finaliza com aquela carta na manga, aquela informação que vai trazer, de fato, a concordância para o que você defende. Ainda assim, outra meta-regra seria a não contradição. Óbvio, você não vai entrar em contradição no seu texto. É uma meta-regra de coerência. Do contrário, você vai fazer com que o seu texto não fique coerente. Você entrar em contradição. E, por último, nós finalizamos com a meta-regra da relação. Ela tem que ter uma relação com o mundo real, o mundo sensível. Não adianta você falar sobre episódios extemporâneos, extraterrestres, Mercúrio, Vênus, Marte. Não adianta. Nós precisamos de algo sensível, algo argumentado dentro de uma lógica. E aí, nós finalizamos a nossa aula propondo algumas sugestões de leitura. Sugestões estas que estão no seu material complementar, alguns que já são livros que já estão lançados em PDF, mas eu gostaria que você olhasse, dê uma olhada de novo aí, na capa de cada um. Eu tenho certeza que pelo menos 2 desses daqui você tem que ter na sua casa. Para não dizer todos. Este Coesão e Coerência Textual, Leonor Lopes Fávero, um livro fantástico, muito gostoso de ler. A Coerência Textual da Engdori, mais o Luiz Carlos Travaglia, ainda assim o curso de redação que nós temos falado constantemente para a sua produção textual, ok? Eu tenho certeza que você vai lançar a mão desses objetivos aí para poder garantir a sua produção textual de uma forma mais técnica. Um abraço e tenham todos ótimos estudos.